Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria começar agradecendo o convite. É uma honra participar desse seminário do projeto Saúde Amanhã, que é um projeto que eu admiro muito, né? E está aqui à nossa mesa com os professores Maurício Barreto, José Noronha, minha colega Luciana. Então, estou muito feliz dessa oportunidade de participar. Ontem eu gostei muito também das duas mesas, da manhã e da tarde, foram extremamente ricas, né? Os temas se relacionaram. Só não podia deixar de fazer uma provocação aqui em relação à questão de gênero, né? Foram mesas masculinas o dia inteiro, hoje à tarde também. Então, só eu e Luciana, salvo a nossa presidente Nízia Trindade, né? Que estava na mesa de abertura, só eu e Luciana aqui somos as participações. Então, nesse objetivo da questão da igualdade de gênero, estamos devendo aqui mesmo na nossa instituição, não? Bem, queria também valorizar muito o tema do seminário, né? E é muito oportuno estar pensando a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, ainda que seja muito difícil pensar em cenários e em perspectivas de futuro, em momentos de incertezas como o que estamos vivendo. Mas se é difícil, é tanto mais necessário. Então, eu vou começar, né, a mim, com esse tema dos direitos e equidade, desafios para a política social, e eu vou abordar esse tema de forma mais geral, sem entrar especificamente nas questões de saúde, que certamente serão o foco da apresentação dos meus dois colegas aqui da mesa. Vou começar justamente abordando os desafios de pensar sobre perspectivas de futuro em conjunturas como essa, ou mais especificamente, me permitirei fazer uma breve reflexão sobre a necessidade de, para essa empreitada, pensar as conexões entre passado, presente e futuro, particularmente no que concerne a questão das políticas e dos direitos sociais. Ou, em outras palavras, a necessidade de considerar o processo histórico ao abordar a questão social. Já é bem conhecida a formulação do Mark Bloch, no seu Apologia da História, de que os vínculos entre as épocas têm duplo sentido, né? Para esse autor, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez seja vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe sobre o presente. O que dirá, então, se pensarmos em cenários ou perspectivas de futuro? Tomo aqui a contribuição de outro autor, Reinhard Koselleck, que procurou refletir sobre as relações entre passado e futuro, usando as categorias de espaço de experiência e de horizonte de expectativa. Não há expectativa sem experiência. Não há experiência sem expectativa. O entrelaçamento de ambas expressa o processo histórico e também as possibilidades de ação no âmbito social e político. A experiência é importante, mas ela não é suficiente para explicar o horizonte de expectativa, que em cada momento histórico é influenciado por outros elementos além da experiência, como a própria velocidade de transformação das sociedades que distancia gerações. No caso da questão social, a gente pode aqui tomar como exemplo a própria questão demográfica, né, a velocidade das transformações demográficas, e a própria questão da técnica, das inovações, que afetam muito os nossos horizontes de expectativa, né? E também há elementos relacionados aos agentes políticos que influenciam o horizonte de expectativa, como a vontade de mudança ou a resignação, a esperança ou o medo. Mas qual seria a nossa experiência de política social e qual seria o nosso horizonte de expectativa em relação aos direitos sociais no momento em que vivemos? Mesmo considerando que os processos históricos são uma combinação de contínuo e mudança, proponho analisar a nossa experiência de política social em dois momentos. O primeiro momento diz respeito à construção do nosso sistema de proteção social até os anos 80, com suas características histórico-estruturais que se traduzem em elementos de persistência até os dias atuais. E o segundo momento diz respeito ao sistema de proteção social conformado nesses 26 anos da nossa recente experiência democrática, né, marcada aí pela Constituição de 88 até 2014, 2015, quando se inicia a crise política que culmina no golpe, né? É importante separar esses dois momentos, porque esse segundo momento, pós-constitucional, num contexto democrático, ele encerra um movimento de ruptura com o modelo anterior, que não é trivial, porque altera o horizonte de expectativa. Então, a partir da breve análise desses dois momentos,
procurar refletir um pouco sobre o nosso horizonte de expectativa no contexto atual de crise e incertezas. Em relação ao nosso sistema de proteção social construído até os anos 80, obviamente é bem reconhecido que nós somos uma sociedade estruturalmente desigual desde o período colonial e que essas desigualdades foram reiteradas pelo processo de modernização capitalista ao longo do século XX. O sistema de proteção social atrelado a esse dado modelo de desenvolvimento capitalista, né, hegemônico dos anos 30 aos anos 80, teve como uma das suas principais características forte vinculação ao mundo do trabalho formal, com segmentação de clientelas e variedade de benefícios, reiterando a estratificação social relacionada à inserção laboral, que alguns autores chamam de modelo corporativo conservador, né? Dentro desse padrão, que foi predominante na América Latina, o Brasil até é considerado um dos países pioneiros e mais avançados em termos de proteção social, né, no cenário latino-americano. E não é trivial a expansão de direitos ocorrida pela via corporativa, que não resultou apenas de iniciativas do Estado, mas também de luta política dos trabalhadores. Essa sociedade do trabalho brasileira, no entanto, não foi capaz de reduzir as desigualdades, nem de elevar a pobreza a níveis aceitáveis, por motivos que Adalberto Cardoso enumera no seu livro A Construção da Sociedade do Trabalho no Brasil, como a baixa participação do operário industrial na estrutura social, que foi mencionada aqui ontem, numa das mesas, né? A enorme fragmentação das obtenções de meios de vida no mundo urbano, fora do mercado de trabalho formal, né? Ou seja, o peso da informalidade, das ocupações precárias, né? Basta dizer que o mercado de trabalho formal nunca acolheu mais do que 60% da força de trabalho no Brasil, em geral bem menos até. A limitada capacidade estatal de regulação do trabalho no território nacional e a baixa regulação pelo Estado do mundo agrário, que também foi uma questão colocada aqui, né, fragilizando esses trabalhadores do campo. Então, das formas de trabalho pouco reguladas e com escassos direitos, a gente pode destacar historicamente, né, os trabalhadores agrícolas, do setor primário em geral, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores informais, que representam ao menos metade da força de trabalho no país. Mesmo no âmbito do trabalho formal, questões como baixos níveis salariais, limitado nível de formação, qualificação profissional, instabilidade dos empregos, né, alta instabilidade e acentuada estratificação limitaram o enfrentamento da questão social por meio do trabalho, né, e o acesso a benefícios sociais como a previdência, assistência médica previdenciária por meio do trabalho. Outra característica desse sistema de proteção social histórico, né, diz respeito ao fomento do Estado ao setor privado, que é bem reconhecido nas áreas sociais altamente dependentes de serviços, como a saúde e educação. Mercados privados de prestação de serviços se configuraram nessas áreas de forma expressiva, ao menos desde a década de 1960. Essas duas características, né, o caráter corporativo e a questão da privatização, apontam para um alto grau de mercantilização do sistema de proteção social brasileiro, no sentido da profunda dependência dos indivíduos aos mercados, e da diferenciação dos direitos e benefícios sociais a que eles tinham acesso, seja de acordo com a inserção no mercado de trabalho, seja de acordo com a capacidade de compra de bens e serviços dos mercados. Outra característica não menos importante é a dependência do bem-estar dos indivíduos às famílias, inclusive, ou principalmente, aos cuidados das mulheres, né, com as crianças idosas, por exemplo, prejudicando a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho e levando a um ônus adicional que tendeu a perpetuar as desigualdades de gênero. É claro que houve mudanças pontuais nesse sistema, com expansão de direitos ao longo dessas 5 décadas, né, em que ele foi hegemônico. Porém, uma mudança mais profunda será observada aí nos anos 80, e particularmente após a Constituição de 1988. Então, passo aqui brevemente ao segundo momento, que eu estou chamando, né, nessa nossa experiência de política social, ou de enfrentamento da questão social, que diz respeito às transformações do Pacto Social a partir da Constituição de 88 até 2014. Né? A Constituição Federal de 88, na nossa experiência, é o que mais se aproxima de uma expectativa de Estado social, entendido como aquele que visa reduzir a dependência das pessoas aos padrões individualizantes de mercado, por meio da expansão de direitos e de políticas de caráter universalista e de forte base pública. É claro que a Constituição é resultante de lutas de intensa mobilização política, possibilitada pelo contexto de redemocratização, que no Brasil precedeu a entrada da onda neoliberal, né, com mais força, de forma diferente de outros países latino-americanos que tiveram processos distintos, né, como o Chile, a Argentina, em que as reformas
neoliberais começaram antes mesmo desse processo de redemocratização pós-ditadura. A Constituição trouxe aí a concepção de seguridade social de base universal, extremamente importante para a saúde, né? A Constituição do nosso Sistema Único de Saúde, importantíssima para a Previdência Social, né? Que tem essa proposição de desvincular parcialmente a Previdência do mundo do trabalho, ao reconhecê-la como direito e propor a ampliação de benefícios não contributivos, né? E a assistência também, ao adotar uma visão de direito que transcende a focalização, né? Mesmo quando a agenda neoliberal entra no Brasil com mais força nos anos 90, a Constituição vai oferecer um novo patamar para a luta política em torno dos direitos sociais, contribuindo para uma disputa de projetos na sociedade e evitando que os efeitos das reformas de inspiração neoliberal fossem mais perversos. É claro que houve ataques importantes, a proteção dos trabalhadores, né, por meio da flexibilização, etc., a previdência pública com ameaças de reforma, e a própria universidade pública, né, sofreram fortes constrangimentos nos anos 90, mas houve capacidade de luta política e resistência. Mesmo nos anos 90, em um contexto adverso, houve expansão de alguns direitos, prevista ou favorecida pela Constituição e pela mobilização social, que só um contexto democrático permite, né, assim como pela ocupação de espaços no Estado por grupos e atores progressistas. A partir de 2003 e ao menos até 2014, nos governos de centro-esquerda de Lula e Dilma, se esboçou um projeto de social desenvolvimentismo em que avanços adicionais puderam ser alcançados, que também não são triviais, tá? Então houve essa mudança relevante também. Mas que avanços sociais são esses que a gente logrou aí tomando o conjunto do período 90 a 2014, né? Que avanços sociais a gente teve nesse momento dessa nossa curta vivência democrática recente? Na Seguridade, tomando por base o conjunto do período, na Seguridade houve aumento da cobertura previdenciária, expansão de benefícios não contributivos da Previdência, embora sob restrições orçamentárias e com reforço de mecanismos de capitalização introduzidos por algumas reformas dos anos 90 e 2000, né? Houve expansão de ações e serviços de saúde por meio do SUS, de forma muito importante, com impacto sobre as condições de saúde da população. Houve aumento das políticas de combate à pobreza, incluindo políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, ampliação da rede de assistência social em todo o país. No âmbito do trabalho, mais especificamente no governo Lula, há um esforço de geração de emprego, de reformalização das relações de trabalho, de valorização do salário mínimo e de expansão de direitos para alguns grupos, né? Em conjunto, essas políticas tiveram um efeito importante de redução da pobreza, né, e também das desigualdades de renda, ainda que a riqueza tenha continuado concentrada no topo da pirâmide social e que, mais recentemente, em 2015, já se tenha registrado um aumento das famílias vivendo em condição de pobreza extrema. Considerando as estratégias de proteção a grupos mais vulneráveis, o que nós logramos assim, em termos de avanços? Em termos de política de proteção às crianças e jovens, houve, por exemplo, o lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda nos anos 90, expansão de conselhos tutelares, combate ao trabalho infantil, implantação de políticas de transferência de renda com condicionalidades, que eu já mencionei, que trazem condicionalidades que visam manter as crianças na escola, etc., né, fazendo uma aposta intergeracional. Houve também políticas de proteção aos idosos, né, o aumento da cobertura previdenciária, a expansão do BPC, o Estatuto do Idoso, em 2003, que reuniu uma série de avanços legais prévios, né, embora isso tudo seja muito aquém do necessário em face das transformações demográficas pelas quais nós estamos passando, de forma que a proteção social aos idosos ainda é muito dependente das famílias, né? Ainda estamos devendo muito nessa área. Em termos de igualdade de gênero, também ainda estamos devendo muito. Não é à toa que esse foi um dos objetivos de desenvolvimento do milênio, em que o Brasil teve pior desempenho. Houve alguns avanços pontuais nos anos 90 e 2000, mas ainda estão muito aquém do desejável, né? As condições de inserção no mercado de trabalho, de remuneração da população feminina são muito desfavoráveis, assim como o cenário de discriminação e de violências contra as mulheres. Existe um número expressivo de mulheres pobres chefeando domicílios, criando seus filhos sozinhas, com condições péssimas de remuneração e limitado apoio do poder público em termos de serviços sociais. Se tomarmos uma perspectiva mais ampliada da questão de gênero, é também no governo Lula que há algumas iniciativas mais contundentes de expansão dos direitos da população LGBT, embora também aquém do desejável.
Em termos da questão racial, ainda tocando nesses grupos socialmente vulneráveis ou em situação, né, de maiores dificuldades sociais, também a adoção de políticas de ação afirmativa é relativamente recente, né, mais expressiva a partir do governo Lula, como a questão das cotas nas universidades públicas, né, o incentivo às cotas. Bem, falando nas universidades, vou dar um destaque especial aqui para a questão da educação, que é um dos objetivos que está colocado naquela Agenda 2030, né, que tem grande importância para o enfrentamento da questão social em uma perspectiva intergeracional. Se houve ampliação expressiva do ensino fundamental nos anos 90, com praticamente sua universalização, é certo que os problemas de qualidade do ensino e má remuneração de professores, e entre muitos outros, persistiram de forma grave, bem como as distorções geradas pelo peso do ensino privado no país, que acentua um quadro de desigualdades de oportunidade. No âmbito do ensino médio, houve expansão do acesso, mas esse ainda está aquém do desejável, e os níveis de evasão dos jovens no ensino médio são extremamente elevados. No que diz respeito ao ensino superior, o acesso no país ainda é considerado baixo, e foi prejudicado pelo estrangulamento das universidades nos anos 90, né? E é considerado baixo mesmo em comparação com outros países de renda média alta da América Latina, como Argentina e Chile. No período de 2013 a 2014, houve expansão expressiva, favorecida pela recomposição dos orçamentos das universidades públicas, iniciativas como a abertura automática de vagas, no caso de aposentadorias ou óbitos, né, de docentes, com aumento dos concursos públicos, expansão de novas universidades e campi federais em regiões com baixa oferta de vagas, né, ampliando o acesso de jovens de baixa renda. A gente tem histórias de famílias, né, que os jovens são os primeiros na família a ir para as universidades. Quem já teve a oportunidade de assistir formatura dessas universidades, desses novos campi em áreas mais pobres, é uma coisa emocionante, né? Eu fui 2 vezes e chorei do começo ao fim, as 2 vezes. Famílias inteiras, que é o primeiro jovem que está se formando. É uma coisa assim de um significado extraordinário, tá certo? E ainda por meio do ProUni também, né, o controverso ProUni, que consistiu na expansão de bolsas para estudantes de baixa renda em universidades privadas, que cumprem essa função de expansão do acesso, mas não cumprem outras funções sociais que a universidade pública tem, como ciência, tecnologia, pesquisa, que são importantes para o desenvolvimento do país. Tá? Apesar dessa expansão, dados ainda são alarmantes. Né? Também um artigo recente do Adalberto Cardoso, chamado Metamorfoses da Questão Geracional, da revista Dados, ele retoma os dados da PNAD de 2012, né? E, nesse ano, em 2012, apenas 34% dos jovens de 18 a 22 anos estavam estudando. E desses, não mais do que 32% desses 34% estavam na universidade. Metade ainda cursava o ensino médio. Entre 18 e 22, isso. Né? Já entre 22 a 25 anos, apenas 23% estavam cursando ou haviam terminado a universidade. Mais de 70% desses em escolas privadas. Esse nível de acesso à universidade ele é equivalente ao que a França atingiu nos anos 70 e os Estados Unidos no início dos anos 60. Então, ele é extremamente baixo. Bem, em relação ao momento atual, o que a gente pode dizer, então? Até a crise política de 2015, 2016, e o golpe que dela resultou, o nosso horizonte de expectativa era dado por essas experiências prévias da política social. Seja a experiência histórica de mais longo prazo, que é a experiência da sociedade estratificada e extremamente desigual, seja por essa experiência mais recente, em um contexto de democracia formal, em que houve espaço para a luta de projetos e também para avanços em termos dos direitos sociais, diante da mobilização de atores políticos e de um certo dinamismo da agenda social. Estudos comparativos sobre políticas sociais em países latino-americanos, como de Rubira Stephens, de 2012, sugeriram que a democracia pode ser favorável à redistribuição social nesses países em desenvolvimento. Porém, esse efeito positivo da democracia requer períodos de vigência democrática mais longos, maiores do que 20, 25 anos, para que haja tempo das forças progressistas e dos grupos socialmente menos favorecidos ocuparem espaços de poder e proporem políticas de fato transformadoras. Isso leva tempo. Tá? Até pouco tempo atrás, talvez essa fosse uma hipótese plausível para a compreensão da dinâmica da política social no Brasil. Porém, com essa quebra na trajetória da nossa recente democracia, mesmo no seu aspecto formal, que é o político eleitoral, né, essa quebra tornou mais evidentes as numerosas fragilidades da democracia em termos substantivos, né, que transcende o aspecto político eleitoral. Né.
em que pese a regularidade eleitoral e o aumento da participação social direta nas últimas décadas, em várias esferas da política, a crise fez sobressair vários elementos não democráticos da nossa sociedade, como o caráter da mídia, das instituições da justiça, a desproporcionalidade de representação no legislativo relacionada às distorções do sistema político e o caráter predatório das nossas elites políticas e econômicas, que não toleram nem níveis mínimos de compartilhamento de poder e de redistribuição social. O processo que a gente está vivendo agora, então, é um processo de destruição acelerada de uma série de conquistas parciais, prévias, né, de ruptura com o processo que vinha acontecendo, e que eu vou dar só exemplos de 3 ataques que são muito significativos, né, em 3 pilares que são importantes para a construção de uma sociedade mais justa, né, mais soberana. Né. A regulação do trabalho, né, a fragilização dos trabalhadores em face do processo de acumulação, dos empregadores, etc., né, que está sendo bastante agressiva. Né. O outro são os ataques à Previdência, que se a gente desprotege os idosos, o que é desproteger os idosos, né, numa sociedade que está ficando cada vez que está envelhecendo. Né. Então, isso é extremamente grave. Que perspectiva de solidariedade é essa que a gente está construindo? E o terceiro, a universidade pública, que eu mencionei brevemente, né, que daí quebra com essa possibilidade de mudança social para os jovens, né, do ponto de vista da oportunidade dos jovens, além de todo o impacto que tem para o desenvolvimento nacional, a relevância da universidade como instituição social. Tá? Também, já foi falado aqui ontem, a emenda constitucional 95, né, o estrangulamento que ele impõe à saúde, à educação, aos investimentos em ciência e tecnologia, enfim, uma série de frentes que são extremamente destrutivas. Qual seria, então, o nosso horizonte de expectativa nessa conjuntura atual? A minha vontade de dizer, não sei. Né? Assim, em um momento inicial do Projeto Saúde Amanhã, né, Noronha, quando nós fizemos aqueles primeiros cenários lá atrás, 2011, 2012, né, 2011, se eu não me engano, nós não imaginávamos o que estava por vir. O cenário pessimista feito naquela ocasião talvez fosse melhor que o cenário provável de hoje. Tá? Tenho até medo de resgatar aquele material com detalhe. Mas, em um exercício de reflexão sobre o horizonte de expectativa, nós temos que pensar em outros elementos, né, além da experiência da conjuntura imediata. E eu destacaria alguns elementos decisivos para essa construção de algum horizonte de expectativa, para nós vislumbrarmos esse horizonte. O primeiro é a questão da retomada da trajetória da nossa democracia em seu aspecto formal, político-eleitoral. Esse aspecto é fundamental para que se possa avançar também para uma democracia mais substantiva, em termos de expansão da participação do povo na política e do alargamento de direitos. Tá? É claro que a democracia liberal, política eleitoral, não garante nada, mas sem ela também fica muito difícil, né, ter governantes não eleitos. Né? A gente corre riscos, né, muito graves, enfim. Um segundo elemento fundamental é a questão de se pensar em um projeto de nação centrado em valores de coesão social, para além dos objetivos econômicos do discurso desenvolvimentista mais tradicional, né, que tem, assim, como elemento central a integração de políticas econômicas e sociais, que foi falado aqui algumas vezes ontem, né, e também a valorização das políticas universais de base pública nesse cenário. Tá? Ela é fundamental nesse sentido, se a gente vai pensar um outro tipo de desenvolvimentismo social, porque essas políticas elas coadunam empregos qualificados, em uma economia dependente do setor terciário, cada vez mais dependente do setor terciário, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho e com a ampliação de serviços sociais de qualidade, inclusive para a proteção das crianças, dos idosos, para o aumento da oportunidade dos jovens, etc. Tá? Um terceiro elemento é que é necessário avançar em impactos sociais amplos com essa finalidade. Isso também foi falado aqui ontem, né? Identificando possibilidades de diálogo e de coalizões que reúnam tanto as forças em geral designadas como de esquerda, que já está difícil reunir, né? Articular as forças de esquerda, mas que também dialoguem e articulem outros grupos, que ao menos tem algumas visões progressistas em alguns campos, ou alguma visão de nação, ou alguma visão humanista de sociedade. Isso também foi falado aqui ontem, né, da questão da defesa do meio ambiente. Algumas pessoas se sensibilizam com a defesa do meio ambiente, outras acham que não dá para aceitar que se assassinem líderes indígenas, ou que se assassinem jovens nas comunidades, ou, enfim, ou que se cortem os recursos para a ciência e tecnologia. As pessoas são, ou que se desrespeite os médicos sejam desrespeitados pelo próprio ministro da Saúde, enfim.
As pessoas tendem a se dignar, a se incomodar com coisas diferentes, e a gente vai ter que dialogar com essa diversidade de indignações e de inquietações. Tá? Um quarto elemento, e o último, estou encerrando, é a articulação com atores internacionais, que também foi um aspecto abordado aqui ontem, que é de importância, procurando outros tipos de conexões, outros tipos de pactos, outras formações de rede. É nesse sentido que a existência de agendas internacionais pactuadas por países e instituições, como é o caso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, ainda que muitos deles possam não ser alcançados, ou que já tenham esse diagnóstico, se reveste de grande importância como um possível elemento agregador de redes de atores internacionais que pode ajudar a angariar apoios para a construção de sociedades mais justas e para a luta interna política nos países. Tá? Finalizo parafraseando aquele conhecido poeminha do Mário Quintana, não vou citar, vou só parafrasear mesmo, que é o das utopias. Né? O percurso tem sido muito duro e os nossos anseios de política social, de justiça social, hoje parecem estar inatingíveis, parecem ser inatingíveis. Mas o que seria da nossa caminhada se não fosse o brilho das estrelas? É isso, gente. Obrigada.